Veja, como nós temos que analisar essa questão do voto, né, Berimbau? Nós estamos falando aí da transferência, daqueles que ainda não transferiram o título, ou principalmente daqueles que fizeram 16 anos e ainda não fizeram o título. Este é um ano diferenciado. É um ano de eleição, mas não é um ano qualquer, não é um ano de qualquer eleição. É um ano de eleição onde nós temos Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai trazer ao brasileiro um sentimento de brasilidade, de cidadania, um sentimento de patriotismo, e vai pegar também no momento em que o Brasil está passando por delicadas situações, seja no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito de Brasília, da política nacional ou da política estadual. E o cidadão vai às urnas para escolher os seus novos dirigentes, para escolher os seus novos representantes no Parlamento Brasileiro. E é importante, Berimbau, é muito importante, e eu faço esse apelo aqui à juventude que está nos ouvindo, aos pais que orientem os seus filhos, de que façam o título. E que vão às urnas lá em outubro e votem de forma consciente. Essa consciência pode, na lista de candidatos que vai ser colocada à disposição do eleitor, ele escolher aquele que ele acha que é o melhor, aquele que acha que é o menos ruim, aquele que ele acha que fez algo para a sua região, ou que pode fazer algo para a sua cidade, ou vote de protesto, branco, nulo, mas não deixe de fazer o título. Não farei jamais campanha para votar brancos e nulos, mas se for essa a opinião do eleitor, que faça isso, né? Mas principalmente, eu acho que nós precisamos mudar um pouco esse Congresso Nacional que está aí, nós precisamos mudar um pouco a política nacional, e para mudar é através do voto. Olha só o que eu recebi esses dias a visita de um prefeito aí do Vale do Ivaí, e ele me perguntava como é que seria a eleição no município dele, porque o eleito foi cassado, e ele é o presidente da Câmara, e ele está como prefeito. E falou, olha, até o final do ano, quem vota são os eleitores do seu município. A partir do ano que vem, quem vota são os vereadores. Ele falou, nossa, mas os vereadores é que votam? Os vereadores. Mas como assim? 9 vereadores vão decidir quem vai ser o prefeito por 2 anos? Eu falei, é assim que funciona. Porque quem colocou os vereadores lá foi o povo. Aqueles 9 estão na Câmara dos Vereadores para representar a vontade do povo. Então, olha da importância de se fazer um título de eleitor. Agora, outros temas importantes aqui, a gente está acompanhando, Congresso Nacional, eu sei que o Sérgio está em Brasília, uma das informações daqui, a gente tem essa questão do orçamento impositivo, e eu lembro o Sérgio Souza, como senador da República, várias emendas que vão trazer para os municípios aqui da região norte do Paraná, vão trazer aí desenvolvimento, geração de empregos, e o que a gente pode falar sobre o orçamento impositivo, Sérgio? Olha, toda lei ela deve ser impositiva, né? Você veja que o eleitor, quando ele vai às urnas, ele não escolhe a pessoa para governar, ele escolhe a melhor proposta. É assim que está escrito na lei. A proposta desse candidato, ela é submetida à apreciação da Câmara de Vereadores, que são os representantes do povo, e fiscalizam, inclusive, as ações, e os representantes do povo vão dizer se aquela realmente foi a proposta que foi se comprometido durante o processo eleitoral perante a população, e vão fazer cumprir. Esse é o sistema, é assim que deve ser. E aí transformam isso em plano plurianual, em lei de diretriz orçamentária e em lei orçamentária. Então, as coisas não nascem por acaso, elas existem e desde um sistema. E para compor aquela proposta que está sendo apreciada pelo parlamento, todos aqueles que estão ali representando o povo assumiram perante a população também um compromisso. Um compromisso de legislar, um compromisso de ajudar o município a buscar recursos, porque ele não é autossuficiente em recursos para manter todas as necessidades da sua cidade, do campo, das pessoas, e precisa da mão forte do governo estadual e do governo federal, e aí são as emendas que vêm para salvar. Só que as emendas viram uma moeda de troca.
de quem é da base, quem votou contra. No momento se libera para empenhar, depois se libera para cadastrar, depois se libera o pagamento, paga-se em parcelas. A prefeitura às vezes vai lá, compra, demora para liberar. Vira uma situação toda constrangedora para o parlamentar e também para o prefeito. Eu sou autor de inúmeras emendas, cada um dos municípios do Vale do Ivaí tem emendas direcionadas pelo senador Sérgio Souza, alguns mais, outros menos, e eu digo com toda tranquilidade, Berimbau, não precisaríamos emendas se os municípios fossem autossuficientes em recursos. Como não são, essas emendas são importantíssimas, como são os programas de governo, para que nós possamos viabilizar e melhorar a vida dos cidadãos em cada um dos municípios do nosso país. Sérgio, nós tivemos um evento que aconteceu ali em Ponta Grossa, na semana passada até a gente noticiava esse episódio aqui através da nossa programação, que foi entregue máquinas ali, eu sei que na região Rio Branco, Cândido de Abreu, municípios que também receberam, ainda dentro daquele programa do PAC 2. O Sérgio também participou, né? Estive presente, eu e o nosso querido amigo ex-governador Orlando Pessutti, porque este é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores programas do governo federal para atender os municípios. Sabe, Berimbau, cada município com menos de 50 mil habitantes, então isso se resume a todos os municípios do Vale do Ivaí, tirando somente a Pucarana dentro da AMUV, todos receberam ou estão recebendo, falta um ou outro ainda, um caminhão basculante traçado e trucado, uma retroescavadeira e uma patrola nova, e das marcas melhores, da Caterpillar, da Mercedes e assim por diante, a fundo perdido. Não precisa nem prestar contas, não tem nem que fazer licitação, não gera a polêmica de uma licitação, não gera a polêmica de uma prestação de contas. O governo comprou em grandes lotes, comprou mais barato, mas mesmo assim cada município recebeu mais de R$1 milhão em máquinas. É só a máquina que, vamos dizer, é somente isso que interessa ao município? Não, gente. Um município que recebeu essas máquinas, ela vai gerar uma economia, porque ele tem um maquinário velho, que não sai da oficina, que fica parado a metade do tempo. Então ele vai poder dobrar a produção no município sem manutenção ou com uma manutenção muito mais barata. Ou seja, vai dar um atendimento aos seus cidadãos, aos seus eleitores, às pessoas que moram no município, na zona rural principalmente, vai dar um atendimento de mais qualidade, porque tem um maquinário novo e de qualidade. Quantas vezes eu ouvi prefeitos dizendo que a patrola dele tem 40, 50 anos e que não sai da oficina, mas inúmeros, inclusive, prefeitos do Vale do Ivaí. Agora, Sérgio, a gente tem aqui outras informações importantes também para a nossa região. Entre essas informações, Sérgio, a gente tem recebido, às vezes você tem sido questionado quando você vai numa conversa, ou seja, de um bar, de um futebol, o pessoal tem debatido muito já o processo eleitoral para 2014. E aí pergunto, como é que fica a postura do PMDB aqui no Paraná? Temos essa polêmica envolvendo o Requião, envolvendo outras lideranças do partido. Quando que nós teremos uma definição sobre como vai se portar o PMDB, Sérgio? Olha, somente na convenção, Berimbau. Não vai ser diferente. O PMDB é um partido grande, é um partido que não tem dono. Quem vota para escolher como vai agir o PMDB com o candidato próprio e qual candidato próprio, ou por coligação e coligar com quem, são os convencionais. São mais de 600 convencionais no Paraná. São esses que vão decidir o destino do partido. Os dirigentes partidários vão fazer a cédula. A cédula deve conter as vontades dos dirigentes partidários. Aquele que quer ser candidato vai buscar sugerir o seu nome para compor a chapa. Aqueles que querem a coligação vão sugerir coligação. Não tem definição no PMDB antes do dia 20 de junho, data é uma sexta-feira, logo após o feriado de Corpus Christi, que é no dia 19, é a data da convenção do PMDB no Paraná, já seguido da convenção nacional, que será no dia 10 de junho, aqui em Brasília. Aí o Sérgio Souza conversando com a gente, trazendo aqui as informações. Mais algum detalhe importante, Sérgio? Fica à disposição. O Berimbau, eu gostaria de aproveitar este momento
e para falar um pouquinho do cadastro ambiental rural. Na data de ontem foi publicado no Diário Oficial da União a portaria que regulamenta a questão do cadastro ambiental rural. Nós sabemos da nossa luta desde o início lá de 2011, quando eu cheguei ao Senado, e aqui passava o Código Florestal, e trabalhamos intensamente em todas as fases da composição desta nova lei, inclusive com audiências públicas aí no Paraná, onde nós tivemos o Senado Federal presente nesta audiência pública. Depois veio-se um decreto regulamentando e agora uma portaria. Uma polêmica se instalou agora, nesse exato momento. O código ficou bom, não inviabiliza a propriedade e também não favorece ao reflorestamento de grandes áreas. Mas o que vem agora nessa regulamentação feita pelo Ministério de Meio Ambiente, pela ministra Isabela Teixeira? Ela vem definir o conceito de propriedade. E o conceito de propriedade, ou do imóvel rural, deixou de ser aquele que nós todos sempre tivemos, que é o da escritura pública, do registro no cartório de registro de imóveis. Você tem uma escritura pública, nessa escritura pública ela diz assim, que o meu imóvel tem tantos hectares, tantos alqueires, e a divisa dele começa no confrontante com o marco tal, no rio tal, na linha seca, sobe a tantos graus oeste, sudoeste, noroeste, em tantos metros, vai até a estrada tal, e assim eu faço o tamanho do meu imóvel. O Ministério de Meio Ambiente mudou esse conceito com esta nova regulamentação, e isso é algo que vai causar uma polêmica muito grande. Ele disse que imóvel rural é aquele de mesma propriedade, o mesmo proprietário que tenha extensão contígua. Ou seja, se você tiver 5 sítios, e esses 5 sítios que você foi adquirindo durante a sua vida e a vida, de repente, dos seus ancestrais, eles forem contíguos, ou seja, forem juntos, todos serão um imóvel rural só e deverão ser somados para o efeito do cômputo do cálculo da mata ciliar ou da reserva legal. Isso vai criar uma polêmica muito grande, porque nós temos produtores rurais que sabem que até 4 módulos não precisa reflorestar em área reserva legal, e sabe que até 4 módulos rurais, isso depende da região do Paraná, é claro, e do Brasil, o módulo vai aí de 18, 17, 18 hectares até 200 hectares, cada módulo rural. Nós sabemos que esse produtor que tem aí 5 módulos vai criar uma polêmica muito grande, e ele estava esperando que tivesse tão somente e valesse a questão da matrícula do imóvel, e não essa interpretação que faz nesse momento o Ministério do Meio Ambiente. Então nós vamos ter aí uma luta, não tenho dúvida disso, cria uma nova polêmica para saber, porque hoje ninguém sabe mais o tamanho da sua propriedade, sabe a quantidade de terras que tem, e aí se tiver em 10 lugares, serão 10 imóveis rurais. Agora, se tiver 10 propriedades em 2 lugares, serão 2 imóveis rurais, e aí qual imóvel vai ter que reflorestar quanto, que vai ter reserva legal, que tamanho que deve ser a minha mata ciliar. Foi um erro que foi mantido, inclusive, pelo governo federal lá atrás. Nós devíamos ter um tamanho de mata ciliar para todos, e que começasse numa metragem adequada, não como ficou. Dependendo do tamanho da propriedade rural, a mata ciliar é 5 metros, independente se é no rio Ivaí, se é no rio da Bura, ou se é no arroio aí que cruza por a parte de baixo de Borrasópolis. Agora, e o proprietário grande, se está do lado, ele tem que reflorestar 50, 100 metros, então isso cria um caminho de matas que não se prestam à sua finalidade, que é preservar as margens dos rios e criar os corredores de biodiversidade, seja da fauna ou seja da flora. Então esse erro já foi cometido. Agora, mais essa confusão do tamanho da propriedade vai gerar uma grande polêmica, e nós teremos que ter uma grande responsabilidade enquanto homens públicos para nós estabelecermos uma regra que seja aquela que sempre foi. O tamanho da propriedade é o que está escrito na matrícula, na escritura pública, aquilo que está registrado em cartório.
Exato, Sérgio. A gente vai continuar. E isso até é um fato que chama bastante atenção, Sérgio. A lei, ela existe, agora ela pode ser modificada se o Congresso Nacional quiser fazer isso? Pode, inclusive o Congresso Nacional tem o poder de suspender esta portaria, que é uma portaria, que é uma instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente. Aqui em Brasília, a palavra que está correndo nos bastidores é de que a lei não vale, o que vale é a portaria dos ministérios. Se a portaria dos ministérios falar outra coisa diferente que a lei, então esqueça a lei, aplique a portaria, porque é o que está valendo. Então nós temos que fazer leis mais transparentes e mais objetivas, porque essa tal de regulamentação da lei está criando mais polêmicas e está dando poderes ao Poder Executivo, que não é função dele legislar. A função dele é executar. Agora ele está criando meios transversos para poder legislar e nós não podemos admitir isso. Aqui no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, tomam assento os representantes do povo. O Poder Executivo está lá para cumprir o que o povo manda fazer, o que o povo elegeu, escolheu nas urnas, que é a sua obrigação, e está o Poder Legislativo para poder fiscalizar isso. Então, se o Poder Legislativo, se precisar, o Poder Legislativo vai ter que tomar as suas atitudes para suspender ou para modificar regras como essa. Sérgio, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação, é sempre uma honra tê-lo aqui. Um abraço, bom dia a todos os nossos ouvintes.